Ainda existe dinossauro vivo? Olá galera, me chamo Thiago Ângeli, sou biólogo e coordenador do projeto Herpetus. Na aula de hoje de divulgação científica, Ciência para Todos, eu vou falar um pouquinho para vocês das aves. E já respondendo à pergunta que deixei, sim, existe dinossauros vivos, são as aves. Nós temos uma linhagem chamada terópode. Essa linhagem aparece numa era geológica que nós chamamos de Era Mesozoica, conhecida também como a Era dos Répteis, e essa linhagem persiste até os dias de hoje. Quem são os representantes dessa linhagem? As aves. Então eu vou falar algumas curiosidades sobre as aves, tá? Assistam o vídeo até o final que vocês vão gostar. Mas a principal ideia desse vídeo é mostrar 6 curiosidades que, através dessas curiosidades que eu vou falar, foi possível as aves conquistarem um ambiente aéreo, tá bom? Então vamos classificar as aves primeiro, né? A classe das aves. Essa classe é dividida e subdividida. Então nós temos um grupo chamado Paleognata e outro grupo chamado Neognata. Nesse grupo chamado Paleognata nós temos as aves ratitas, aves que não têm a capacidade de alçar voo, de voar. E no grupo das neognatas nós temos as aves chamadas de aves carenatas. Essas aves elas têm a capacidade de alçar voo, de voar, por vários motivos aí que eu vou explicar. Então, indo então às curiosidades. Dentro desse grupo das paleognatas, vou dar um exemplo de algumas aves. Quais as aves são paleognatas e ratitas? O avestruz, a ema, o casuar da Nova Zelândia. E dentro desse outro grupo das neognatas, das aves carenatas. Quem são as aves que estão compostas dentro desse grupo? Podemos citar os passeriformes, os passarinhos. Podemos citar aí as araras, os tucanos, os papagaios, as aves de rapinas, gaviões, falcões, corujas e águias. Todas essas aves que têm a capacidade de voar são aves carenatas, certo? Agora eu vou falar 6 curiosidades, como eu comentei, que através delas as aves se adaptaram ao voo. Então vamos à primeira curiosidade. A primeira curiosidade é a homeotermia. Então as aves elas são homeotérmicas e endotérmicas. O que eu quero dizer com isso? Elas conseguem gerar calor e manter esse calor constante. Então as aves geram calor e conseguem deixar a temperatura constante, diferente dos répteis que ainda são ectotérmicos, né? Depende de variações de temperaturas externas. Então essa é a primeira curiosidade. Segunda curiosidade, o aparecimento das penas. Nós já tínhamos dinossauros com penas. Mas o aparecimento das penas, a princípio, ele não está relacionado ainda com o voo, para as aves alçar o voo, e sim com homeotermia. As penas aparecem para ajudar na temperatura corpórea, para manter a ave com a temperatura estável. Aí, em segundo momento, sim, as penas aparecem para as aves conseguirem alçar o voo. Então essa é uma adaptação importante. Terceira adaptação evolutiva, o esqueleto. Então as aves elas sofreram várias modificações na estrutura óssea, porque esses animais, como voam, precisam ser animais leves, muito leves. Então o que aconteceu no esqueleto desses animais? Nós chamamos de esqueleto pneumático. É um esqueleto que toda a sua estrutura óssea, os seus ossos, são ocos. E dentro desses ossos passa a medula óssea, né? Medula óssea vermelha, mas não tem medula óssea amarela. A que nós mamíferos temos. Na verdade, a medula óssea amarela é gordura. Então isso já é uma adaptação. O esqueleto muito leve, oco, poroso. Dentro não passa gordura, então deixou esse esqueleto mais leve ainda. Dentro desses ossos porosos, esses ossos oco, também fica ali composto, armazenado ar quente. O ar quente ele é mais denso e também ajuda a deixar esses animais mais leves. Lá quando eu falei, lembra quando eu falei das paleognatas e neognatas? Então vamos lá.
Dentro do grupo das neognatas, que eu falei que nós temos as aves carenatas, as aves que voam, elas sofreram algumas modificações na sua estrutura óssea. Carena significa, representa, esse nome é referente a esse osso aqui, ó. O osso externo, certo? Que fecha o nosso tórax. Nas aves carenatas, nas aves que voam, esse osso ele é modificado, ele é mais curto e ele tem a presença, esse osso externo tem a presença de quilha, que é essa região bem afilada. Se nós lembrarmos aí do frango assado que nós sempre comemos, na parte do peito, ou até do frango cru, na parte do peito, do peitoral, aquele osso do meio aqui é o externo, porém não tão modificado, porque as galinhas elas não voam. Então aquele osso ele não é tão quilhado, tá? Então essa foi uma adaptação para o voo. O esqueleto é muito leve, mas ele precisa ser um esqueleto reforçado. Então esse ossinho aqui, ó, que nós chamamos de fúrcula, é o ossinho em formato de V, parece a letra V, conhecido até, as pessoas brincam que é o ossinho da sorte. Então esse ossinho proporcionou uma estrutura mais reforçada para o esqueleto, tá? Isso é só algumas curiosidades. Então, mais uma curiosidade evolutiva aí. Os pulmões das aves são bem grandes, bem expandidos, porém tem algo para auxiliar esses pulmões, a presença de sacos aéreos. A grosso modo falando, os sacos aéreos são parecidos com bexigas e ficam cheios de ar quente. O ar quente, como eu falei, é mais denso, também ajuda esses animais a ficar leve e a alçar voo melhor. A outra curiosidade é que as aves não apresentam bexiga. Então esses animais não têm uma bolsa que guarda a urina. Isso ajuda no que também? Diminuição de peso. E a última novidade, aí, a última curiosidade, claro que tem mais, só que o vídeo ficaria muito longo. Então a sexta curiosidade é que as aves também são animais uricotélicos, assim como os répteis também são. Seus restos nitrogenados, as suas excretas, é composta de ácido úrico. O ácido úrico ele é pouco solúvel em água e ele precisa de pouca água para ser eliminado. Então as aves não precisam estar com o organismo tão hidratado ou com muita água para excretar ácido úrico. Então essa também é uma novidade evolutiva para voo, porque a ave não estando com muita água no organismo, o animal fica mais leve. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só curiosidade, aqui é um esqueleto de um pombo, então de uma ave carenata, tá? Aqui é o crânio de um papagaio. Aqui eu tenho 3 crânios, então o primeiro aqui de uma gaivota, o segundo crânio é de uma ave de rapina, de um gavião muito legal que chama Búteo braquiuro, gavião de cauda curta, e esse terceiro crânio aqui é o crânio de uma coruja, que nós conhecemos como coruja orelhuda, mocho orelhudo, o nome científico é Asioclamator. E legal que esse crânio ele é diferente, ó, na região orbital aqui, ó, ele possui o arco esclerótico ósseo. Então é muito bacana esse crânio. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima aula.